Já estamos aqui de volta com o programa Sinais de Fumaça. E o programa Sinais de Fumaça, ele também tem aqui o oferecimento, né, da Imobiliárias Nosso Teto Imóveis, que é lá de Sumaré. Nosso Teto Imóveis, que fica lá na rua Dom Barreto, 1263, lá no centro de Sumaré. O telefone é 19-3873-1222. 3873-1222. Você que tem interesse aí em alugar, em comercializar, em vender, em comprar imóveis lá, pousada, a Imobiliária Nosso Teto Imóveis, lá em Sumaré, na região de Sumaré. Tenho aí o prazer de estar com vocês aí. E a gente está aqui batendo um papo com o Maurício Deluna, falando sobre oráculo de Fá. Estamos recebendo aqui várias perguntas aqui via chat. Vamos passar algumas delas aqui para os nossos convidados estar respondendo para a gente, né? Uma das perguntas que está sendo enviada aqui é pela Marisa. Boa noite, Samuel e Maurício. Boa noite, Marisa. Boa noite, Marisa. Tenho curiosidade de saber o que são os orixás e principalmente gostaria de mais informações sobre Exu. Obrigada, quem diz aqui é a Marisa. Nossa, que beleza, que grande oportunidade. Obrigado, Marisa. Orixás são divindades, né, dentro da cultura, da visão iorubá. Eu vejo que nós, seres humanos, né, somos uma protoforma, uma continuação, uma parte, tá? Um pedaço desses orixás. Então, essa é a forma mais simples de explicar. Então, seria como se nós tivéssemos os orixás como os nossos ancestrais divinizados, divinos. Então, sempre eu tento passar, tendo tempo, tanto uma visão arquetípica, humanizada, como uma visão da divindade. Então, a gente tem o potencial de um orixá, a manifestação dele na natureza. A gente tem o Oxóssi, por exemplo, que é o orixá que representa a força vital da mata, né? Com qualidades, por exemplo, de alguém que busca, né? Com a qualidade de um caçador. Então tem toda uma percepção aguçada sobre as coisas. Então é uma força, uma manifestação que te traz muito foco, né? Te traz muita direção e muita percepção ao mesmo tempo. A gente tem Xangô, né, como alguém que tem, como um orixá, como um arquétipo, como uma parte de nós que tem uma posição, uma postura de um rei, né? A capacidade de verbalizar e de convencer as pessoas através desse verbo de uma forma muito forte, muito político, mas como um rei. A gente tem Ogum, né? Ogum, que tem um sincretismo aqui no Brasil com São Jorge, né? Que muita gente conhece. Ogum é aquela manifestação ou aquela força que existe em nós, né? Porque a gente carrega todo esse potencial em nós. Sim. A gente tem um mais predominante. Mas a gente tem a capacidade de vibrar ou de usar esse potencial, de se integrar a ele, de todas essas forças que existem, que a gente chama de orixá. Então a gente tem Ogum como sendo aquele que abre o caminho das coisas, né? A grande capacidade é demonstrada através do destemor. Não tem nada que eu não consiga. E a respeito do Exu, que Exu. Tá, Exu quanto orixá é a manifestação de vida neste mundo, tá? Vamos dizer assim que Exu é o primeiro filho criado nesse mundo, né? A primeira força que foi é o primogênito, é o primeiro, é aquele que vem abrir tudo, né? É aquele que representa a dinâmica e o dinamismo, o movimento do mundo. Sem Exu tudo estaria parado, né? Representa a força vital de realização, porque a coisa mais importante do ponto de vista de Ifá é a recuperação da tua capacidade vital, tá? Ou seja, de realização. Então, Exu é o que nos dá
muito dessa capacidade de realização, tá? Porque representa o quê? Uma parte, a parte masculina, vamos dizer assim, da criação da vida. Por isso que a representação de Exu é sempre um falo, né? Um porrete, coisas que representam muita força. Então é assim, é uma força reativa, ela reage. Nunca está parada, nunca está... Então, isso na visão de orixá. Tá? Existe aí, infelizmente, coisas que precisam ser de melhor informação. Por exemplo? Existe muito preconceito sobre o que representa Exu. Né? Nas colonizações, os colonizadores chegaram lá na África e viram determinados assentamentos, né? E viram falo e viram algumas coisas que eles determinaram que aquilo representava para eles, dentro de uma visão judaico-cristã, o diabo, os demônios, né? Mas Exu está muito distante dessa visão. Exu gera vida. Exu está muito além daquilo que a gente vê como certo ou errado. Exu diz que Exu faz o certo ser errado e o errado ser certo. Tá? Então, eu aprendi na minha própria experiência de vida, porque também, mesmo dentro do meio, a gente tem muito temor, e o temor vem de um preconceito. Você só consegue compreender amorosamente tudo isso quando você ultrapassa seus limites. E aí você encontra muitas verdades dentro disso. Então, Exu é a força mais importante dentro dessa cultura, porque é ele que expande tudo e traz todas as possibilidades. Sem Exu não existiria nada disso. De realizações materiais e tudo mais. De nenhum tipo. Né? Vamos a mais perguntas aqui via chat da TV. O Fábio está perguntando: Maurício, na tradição iorubá, como se entende a doença e como ela se forma? E aí ele agradece aqui, Fábio. Graças. Nossa, que pergunta legal, gostei muito. Então, isso pode ser um desequilíbrio espiritual, inclusive, tá? Pode vir de Olha, isso é uma pergunta muito legal, porque pena que a gente não tem tanto tempo assim, né? Mas é assim, em tudo existe uma forma correta de ação, tá? Isso está ligado ao axé, ou vamos chamar de contra-axé, tá? Então, deixa eu explicar o que é o axé. O axé, então tá, o axé representaria a força vital de realização. O contrário disso é a desvitalização, a falta de poder vital, tá? Então, quando a gente está vivendo determinadas dificuldades na vida, a gente não está tendo vitalidade, tá? A gente perdeu essa vitalidade. Sim. E a gente perde essa vitalidade, por exemplo, existem alguns tabus, né, dentro porque Ifá na África é uma religião. Aqui, para nós, não é uma religião. A gente tem religiões de matriz africana, mas Ifá não é uma religião. São princípios e uma filosofia para nós, tá? Coisas a serem seguidas e a serem respeitadas. Então, tá. A doença dentro da visão de Ifá é um desequilíbrio dessa vitalidade. São ações incorretas, vamos dizer, dentro de princípios que deveriam ser respeitados, tá? Por exemplo, respeito que um deve ter pelo outro, né? A qualidade das tuas relações no mundo, eu com você, eu com outras pessoas, o respeito com a minha família, não enganar as pessoas, uma série de coisas que não é muito diferente da maioria do que a gente sabe aí de algumas filosofias corretas, tá? Então, existem determinadas coisas que são incorretas e de alguma forma elas nos prejudicam, tá? Mas Ifá existe exatamente para trazer uma orientação, um aconselhamento, e através de oferendas, tá, isto ser
revitalizado ou ser resolvido. Então, do ponto de vista de Fá, as oferendas elas representam a medicina, chamado Ebó, né? Representam a medicina da cultura iorubá. Uma das medicinas são as oferendas o que elas fazem? Elas vão reorganizar, vão reestruturar e vão trazer a cura de determinadas situações que estão desequilibradas. Tá? A gente vai continuar falando sobre isso, sobre essas oferendas, sobre os ebós, e respondendo também as questões que vocês estão enviando aqui via chat, que tem várias aqui bastante interessantes aqui. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já aqui com os sinais de fumaça.